Aí o caboclo... Vou deixar rolando. O cara cria um canal, bota o nome de Leite Derramado e o leite não derrama. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que seguem no canal Leite Derramado. Nós vamos aqui tecer alguns comentários sobre jogos dos nossos clubes. O Remo jogou na quinta-feira à noite contra o Novo Horizontino para um público bastante significativo em termos de quinta-feira à noite aqui no estado do Pará. O Remo se apresentou de uma maneira bastante parecida com os últimos jogos sob o comando do Antônio Oliveira. Ele não conseguiu sustentar esse tipo de formação que ele vem tentando há um tempo, né? Desde que o Daniel Paulista saiu, a gente fala isso, o torcedor do Remo já fica um pouco triste, né? Porque o Daniel Paulista tinha um estilo de jogo que dava resultado, que fez o Remo ser essa potência, esse fenômeno que estava sendo no Campeonato Brasileiro da Série B até então. Do nada, Daniel Paulista aceita uma proposta do Sport Recife, lanterna, que continua sendo lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, e deixa o Remo mais ou menos que a míngua para sugerir uma continuidade no campeonato. Dessa forma, o Remo tenta ainda, né, desde que chegou o Antônio Oliveira, impor um estilo de jogo um pouco mais dominador, né, um pouco mais pautado em um estilo posicional, tentando organizar centroavante, pontas, meio de campo, distribuindo jogadas, um volume maior de jogadores à frente. E esse definitivamente não é o estilo do Remo. Não é a forma que o Remo jogou até agora no campeonato, até o momento em que ele estava senhor de si. Não é essa forma que o Remo se apresentava. E não tem problema nenhum jogar como o Remo estava jogando. Muito pelo contrário. O Remo lutava no G4 sempre se posicionando à frente dos seus adversários, vendo um jeito que os seus adversários estavam jogando, os seus adversários de frente de tabela, e tentando se sobrepor ao que os seus adversários estavam fazendo. Nesse caso, estava sendo bastante objetivo, estava conseguindo os resultados, e agora, né, contra o Novo Horizontino, o Remo se apresenta de uma maneira confusa, com um meio de campo que não sabe se posiciona numa marcação mais forte ou pende da marcação e tenta evoluir na intermediária adversária, entendeu? Então, o jogo começa, o Novo Horizontino aparentemente se retrai, tenta esperar o Remo no campo defensivo, e o Remo apresenta suas armas, né? Principalmente pelo lado direito com o Marcelinho e o Janderson e o Jaderson, né? Ainda não voltou a ser aquele Jaderson que a torcida do Remo tanto gosta. Aquele jogador que é um polivalente, um cara que consegue dominar muito bem a bola sem precisar sustentar essa bola, não tem a dificuldade de conduzir a bola à frente, não tem a dificuldade de desenvolver o seu futebol, né? O novo Jaderson continua sendo um jogador muito importante para a equipe, mas com essas valências um pouco mais minimizadas, né? Mas mesmo assim ainda é um jogador que pensa no meio de campo e conseguiu no início do jogo fazer algumas jogadas pelo lado direito junto com o Janderson, e principalmente o Marcelinho, que foi muito profuso na frente, conseguiu contundir bastante o adversário. Pelo lado esquerdo, o Remo foi falho o jogo inteiro, sabe? Fez uma péssima partida, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele não conseguiu entender qual era o seu papel no jogo, né? Ele praticamente foi nulo. Ainda teve uma jogada no final do segundo tempo em que ele tentou fazer um lançamento pífio, né? Lembrou aqui alguns jogadores bastante curiosos que já passaram pelo nosso futebol, como o Potita, por exemplo. O Remo apresentou inicialmente duas chances bem claras de gols que poderiam ter mudado até a história da partida, com o Pedro Rocha entrando sozinho numa bola que sobrou para ele conseguiu receber em uma boa oportunidade e avançou pelo lado direito da área, e na hora de finalizar não conseguiu se equilibrar direito para botar a bola para dentro. E logo depois desse lance, do início do jogo, o mesmo Pedro Rocha conseguiu fazer um passe, a bola desviou no zagueiro e sobrou sozinha para o Matheus Davó,
que fez um belo gol. Foi um momento em que a gente pensava que ia tudo bem, que ia dar tudo certo. E a partir desse momento o leite derramou. O Remo se voltou a ficar confuso, voltou a apresentar os mesmos problemas que apresentou contra a Chapecoense, os mesmos problemas que apresentou contra o Paysandu, não conseguiu segurar o resultado, não conseguiu ter aquele jogador que segura a bola, entendeu? Segura, tenta tocar no meio, administra o resultado. Não, o Novo Horizontino conseguiu recuperar a bola, principalmente nas espetadas do lateral para as pontas, né, invertidas, né? Então o lateral esquerdo conseguia achar muito bem o ponta direita, o lateral direito conseguia achar muito bem o ponta esquerda, que no caso foi surpreendentemente o Friso, né? O Friso é um jogador que normalmente é um meia que consegue construir a jogada, que parte para o meio, e praticamente figurou com ponta esquerda no jogo, no início do jogo. E foi por ali, por aquele setor, que nasceu, né, a jogada do gol de empate do Novo Horizontino, ainda no primeiro tempo. Então o Fábio, que já tinha dado um chute a gol bastante curioso para a linha de fundo, né? Numa segunda oportunidade, avançou com a bola e chutou. A bola ia para fora, mas o Robson, né, conseguiu receber a bola e chutar para o empate do Novo Horizontino. Conseguiu, a partir disso, né, deixar o torcedor do Remo cada vez mais nervoso, o time do Remo nervoso, né, que já vinha sendo cobrado, né, pelos resultados que não estão chegando. O Antônio Oliveira continua com uma vitória no Remo, e uma vitória que para muitos não era merecida contra o Atlético fora de casa. O Remo não apresenta o mesmo futebol. Segundo tempo do jogo, o Remo aparentemente tenta modificar, pelo menos em jogadores, não consegue, volta como se o primeiro tempo não tivesse acabado. O pesadelo não acaba. O Novo Horizontino continua com domínio de bola, continua criando mais jogadas. Existe um zagueiro do Novo Horizontino chamado Dantas, que é um craque, cara. Ele é um cabeça de área que joga na defesa, e quando precisa sair jogando, quando precisa avançar, ele faz fila. Ele consegue driblar, ele tem um vigor físico muito grande, ele é alto, ele consegue distribuir bem o jogo, sabe o que tá fazendo dentro de campo, é um elemento surpresa muitas vezes. Lembrou os bons tempos do Paulinho na seleção brasileira no Corinthians. E o Novo Horizontino continuou dominando o segundo tempo, não à toa que o Marcelo Rangel foi o melhor jogador, fez belíssimas defesas dificílimas, e o Remo conta com isso. O Remo sempre contou com as boas participações do Marcelo Rangel. Infelizmente, no momento ele está contando para não perder. Antes, o Marcelo Rangel fazia as defesas e o Remo ganhava. Hoje o Marcelo Rangel faz as defesas para não perder. Tem muitas críticas sobre as substituições do técnico Antônio Oliveira. Ele tirou o Jaderson, né, que, como eu disse inicialmente, não é o mesmo Jaderson que a gente já viu jogar, mas mesmo assim é um jogador importantíssimo. Ele tira para colocar o Regis, que na minha visão é o melhor meio de campo que o Remo tem, o melhor meia que o Remo tem, mas, né, os dois jogando juntos poderiam render muito mais. Eu não vejo o Novo Horizontino alugando o meio de campo por qualidade. Como eu até fiz a pergunta, né, para o programa, né, para a transmissão dos Impedidos, até para o meu amigo Matheus, fiz essa pergunta justamente já querendo saber se o caso das substituições do Antônio Oliveira foram, né, os causadores desse momento do Remo. Para mim foram. Acho que o Antônio Oliveira ainda não sabe, não está sabendo o que ele pode retirar, o melhor que ele pode tirar do Remo. Coisa que o Daniel Paulista sabia fazer. Ele retirava o melhor de cada jogador que jogava pelo Remo. Não importa a qualidade técnica especificamente. O que importa é o que ele pode produzir dentro de campo. E isso o Antônio Oliveira não está sabendo fazer. O Antônio Oliveira não está sabendo extrair o melhor dos jogadores. E o clássico, né, o exemplo clássico disso é o Pedro Rocha. Pedro Rocha talvez seja um dos craques do campeonato, ou artilheiro do campeonato, e não aparece para o jogo. Pedro Rocha não apareceu para o jogo. Tirando aquele lance que ele entrou sozinho e perdeu, o Pedro Rocha não teve mais oportunidades. Ele nem para conduzir a bola como ponta esquerda, ele teve oportunidade. Ele foi muito apagado e não teve uma marcação, não dá para dizer que teve uma marcação individual no Pedro Rocha. Ele simplesmente não foi acionado, porque ele estava do lado esquerdo e o Sávio não passou nenhuma bola para ele também. Então eu vejo o Remo muito defensivo e não querendo ser defensivo.
Um time que precisa saber qual é o seu objetivo para conseguir o resultado dentro de campo. E o torcedor bicolor que não chora nessa rodada, né? O Curitiba, o líder do campeonato, todo poderoso, que não perdia, não tomava um gol, né? Há mais de um tempo aí gigantesco, que eu não lembro agora, né? Jogava com tudo na mão, tudo a favor, a não ser o God of Zaga, que não jogava, né? O Michael não jogou a partida e, pelo que estão criticando aí, acho que ele foi a razão de tudo, né? Porque tomou 5 gols o nosso amigo Morisco. 5 gols, o Morisco que queria quebrar o recorde do Wilson, o goleiro que mais tempo ficou sem tomar um gol na história do clube, acabou tomando 5 no jogo. Então o Paysandu conseguiu um resultado histórico no Couto Pereira. E aí vamos discutir se realmente as condições eram tão favoráveis assim, né? Se as condições foram tão favoráveis assim ao Paysandu, se ele construiu essa vitória, né? E aí eu já quero pedir desculpa ao torcedor bicolor que eu acho que o Paysandu deu muita sorte nesse jogo. E aí esse é o maior absurdo do mundo. Porque ganhou de 5-2, a gente pensa, ele dominou o jogo. Foi muito melhor que o adversário. Conseguiu construir jogadas, né? Fez um balé, fez um carnaval no jogo. E não foi bem isso, né? O Paysandu jogou inicialmente com um pouco de receio, né? Como todo time que vai enfrentar o grande time do campeonato, né? Aguarda o jogo. Pareceu um pouco o jogo do Remo, o último jogo. O Novo Horizontino ficou aguardando o que o Remo tinha para oferecer. Só que o Paysandu tomou um gol logo no início. Um gol que o VAR, que foi tão prejudicial na última partida, nesse momento ajudou o Paysandu. Anulou os gols, viu o impedimento do jogador do Curitiba e conseguiu manter o 0-0 no placar, que não durou muito tempo. Logo 5 minutos depois, o Curitiba conseguiu fazer um gol numa cobrança de falta pelo Josué, que foi o melhor jogador do Curitiba em campo. Josué bateu a falta, a bola desviou na barreira e, para quem, né, conseguiu perceber, se a bola não tivesse desviado, talvez o goleiro do Paysandu defendesse a bola, né? Mas mesmo assim o Curitiba fez 1-0. E o Paysandu respondeu rápido num vacilo da zaga do Curitiba, que o Garcês conseguiu roubar a bola e rapidamente, em 2 toques, conseguiu dar um chute belíssimo no ângulo esquerdo do goleiro Morisco, empatando a partida. Um tempo depois, em 2 cobranças de falta, ainda no primeiro tempo, o Heverson conseguiu botar na cabeça do Diogo Oliveira, que atacou a bola, e aí a gente vê, né, a gente toma a liberdade de discutir que o centroavante que o Paysandu tinha antes, os centroavantes que jogavam pelo Paysandu, não estavam aproveitando a oportunidade, como a torcida já vinha pontuando muito bem. Você tem que ter ímpeto. Quando a bola vai para a área, não é aquela bola que vai na sua cabeça que você tem que cabecear. É aquela bola que vai na área. Então o Diogo Oliveira, se aproveitando da sua altura, é bem verdade, mas atacou a bola. Foi o que o Gerson Nogueira falou na transmissão da Rádio Clube, né? O Diogo Oliveira ataca a bola, ele vê a bola chegando nele e dá uma cabeçada. E faz a reação da cabeçada e consegue deixar os seus 2 gols de centroavante. Há muito tempo o Paysandu não tinha essa esperança de conseguir ter um centroavante que conseguisse resolver os jogos. E o Diogo Oliveira aparentemente vai tomando essa titularidade, vai tomando esse protagonismo como centroavante bicolor. Fora isso, o Paysandu teve muitos problemas, principalmente no meio de campo. O Curitiba, por mais que tenha sofrido esses gols e tendo, né, ele sofreu e também reagiu mal a esses gols, né? Ele não reagiu imediatamente para retribuir o dano que o Paysandu atribuiu. Ele demorou um pouco para entender que estava perdendo dentro de casa, dentro dos seus domínios, com toda a torcida ao redor. E foi um dano psicológico muito grande, mas o Curitiba conseguiu resolver.
conseguiu remediar isso dentro de campo e apresentou um controle de jogo, estruturas para conseguir vencer esse problema. O Paysandu não conseguiu sustentar essa posse de bola. O Paysandu, novamente, parecia que o meio de campo e a defesa do Paysandu era uma amálgama de uma só linha. Então, é difícil, né, criticar depois de um 5-2. Mas a verdade, depois que entrou o Matheus Vargas e o Martínez, o time do Paysandu conseguiu sustentar muito melhor o meio de campo. Ele conseguiu reter a bola, a marcação ficou um pouco mais consolidada, entendeu? Conseguiu fazer uma primeira marcação de intermediária mais sólida e parou de sofrer tanto, né? Quando entraram os dois jogadores, o meio de campo ficou muito mais conciso, né? Maciço. E a partir daí o Paysandu não sofreu mais tanto. Entendeu? As bolas na área, as enfiadas, os lançamentos que o Curitiba tentava fazer, principalmente pelo Josué, foram suplantados por uma marcação um pouco mais intensa que o Paysandu atribuiu. E o Vini Faria ajudou muito, sendo profuso na ponta direita, né? Recebendo a bola e conseguindo partir com velocidade nos contra-ataques. O Paysandu apresentou um futebol muito melhor quando o seu meio de campo teve mais qualidade. E com isso eu estou sim afirmando que o Anderson Leite e o Denner são jogadores que precisam de um pouco mais de cancha para jogar. Eles não parecem ser dois bagres, mas eles precisam estar um pouco mais atentos ao jogo e o que pede o jogo. Então a marcação deles é mais fraca. A marcação dos dois foi fraca. O Vilela teve muitas vezes que quase tomar de novo cartão. O Vilela toma cartão todo jogo e é expulso, só não é expulso por milagre. E esse jogo foi um que o Vilela passou muito perto de ter sido expulso. Pelas entradas que ele tentou dar no time do Curitiba. O Curitiba fez um gol de pênalti, né, um pênalti claro, um vacilo do Anderson Leite. Né, e o Paysandu conseguiu, com muita sorte, claro, trabalho, né? O trabalho junto com a sorte traz o resultado. Mas a sorte, né, piscou mais forte que o trabalho nesse jogo. O Paysandu conseguiu um pênalti, né, num lançamento fortuito na área, uma cabeçada que bateu na mão do zagueiro do Curitiba, pênalti claro, igual ao do Anderson Leite. E o Paysandu conseguiu um 4-2 imediato, com o Marlon cobrando muito bem o pênalti. Um pênalti de almanaque. E logo depois, né, um pouco mais, aos 40 e 42 minutos do segundo tempo, o Garcês, que é o jogador mais técnico, ao meu ver, no Paysandu hoje, conseguiu uma arrancada espetacular no contra-ataque e abalou o emocional de todo o torcedor bicolor, colocando a bola dentro da rede do Morisco pela 5ª vez no jogo. O Paysandu dá emoção à sua torcida, né? O Paysandu quebra o paradigma do canal que a gente estava construindo no vídeo de introdução. O canal é para chorar o leite. E na verdade, dessa vez o leite não derramou para o Paysandu. Que sirva de lição e que se mantenha, né, o mesmo trabalho que vem sendo feito no Paysandu. O Paysandu, apesar dos pesares, conseguiu manter uma qualidade de atenção ao jogo, conseguiu ler o jogo, o time lê o jogo muito melhor do que um tempo breve atrás, e consegue os resultados de uma maneira que passe uma confiança. Não há como negar que o resultado passa confiança, apesar dos problemas que o Paysandu apresentou. Bem, gente, essa é a minha análise dos resultados dessa rodada para nós, né, para os nossos clubes paraenses. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. A gente planeja fazer muitas coisas ainda no canal, esse é só o início, né, do que a gente planeja ainda para o canal, ver o que pode melhorar, e eu conto muito com o seu apoio. Queria muito que você comentasse aqui nesse vídeo, dissesse o que você acha, qual é a sua opinião. Se você discorda de mim, vai ser maravilhoso poder ver a sua opinião aqui no canal e podendo até mudar os meus conceitos. O que eu achava? É muito polêmico, não é?
eu dizer que o Paysandu não jogou tanto assim para ganhar de 5-2, eu espero que você contrarie aquilo que eu trouxe. E espero que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e aguarde para os novos quadros que vem no canal, como a gente vai apresentar novas situações para vocês, torcedores, e espero que vocês gostem muito. Um abraço, gente, valeu e até a próxima.